Introducción, profesor Franco Júnior en Ribeirão Preto, Brasil. Ella tiene 169 publicaciones periódicas y 160 actas de congresos. Ha sido presidente de la Asociación Brasileña de Embriólogos en Medicina Reproductiva del 2006 al 2010, y ella estudió ginecología y obstetricia y mastología en la Facultad de Medicina en Brasil en el 2009. También hizo un máster de embriología clínica en la Universidad Médica de Leeds en Inglaterra en el 2003. Ella tiene la maestría en ciencias y la licenciatura en ciencias biológicas de la Universidad Federal de São Carlos en Brasil, y es un honor tenerla con nosotros. Ella tiene muchísimas cosas publicadas muy interesantes de las cosas que suceden en el laboratorio. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, doutor Efraim, pela apresentação. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem e dispostos a me escutar por um tempo em português. Vou falar bem devagar, porque meu portunhol é muito ruim. Espanhol, infelizmente, ainda não me arrisco, mas o doutor Efraim e a Marina podem me ajudar caso de alguma pergunta, ou se quiserem perguntar em inglês, eu posso também respondê-los. Muito obrigada pela apresentação. Eu vou falar de uma parte que bom, pode pôr aí, Marina? Pode sim, pode. Eu que tenho que compartilhar? Sim. Peraí. Só um pouquinho. Ok? Perfeito. Então, o que eu vou falar hoje é uma técnica que se faz hoje atualmente, mundialmente, em todos os laboratórios, e que hoje parece muito fácil, mas eu vou contar um pouco da história dela. E o que eu vou falar é sobre a injeção intracitoplasmática de um espermatozoide dentro do óvulo e os updates, a injeção de um espermatozoide selecionado em alta magnificação, que é o IMSS. E eu vou explicar isso para vocês durante essa... Oi? Espera aí, Marina, que eu quero só pôr. Isso. Então, falar sobre essas duas tecnologias. A parte de assist, de hatching, que está descrita, eu teria que ter mais uma hora para falar. Então, como eu acredito que essas duas já vão me gastar uma hora para falar, eu vou falar especificamente do ICSI e do IMSS. Aqui um vídeo mostrando a injeção de um espermatozoide dentro de um óvulo, então, essa técnica de ICSI. Vou falar sobre as indicações, as aplicações clínicas, como o doutor Efraim falou, eu sou embriologista, eu trabalho desde quando iniciou essa técnica com essa técnica, que foi em 1995 no Brasil, e 1992 no mundo, e vou falar sobre mais a parte técnica, realmente, resultados e os avanços que a gente tem da tecnologia depois de tanto tempo, que até vou contar uma historinha para vocês. A parte clínica, eu sei que a grande maioria são médicos, clínicos, mas eu vou me detalhar mais na parte que mais cabe aos meus estudos e a minha experiência, que é a parte técnica e resultados. Então, iniciando aqui com vocês,
Peraí, deixa eu passar, mas eu não estou conseguindo passar. Uma história, né? Falar um pouco como todas as aulas, a gente sempre tem que contar sobre a história, né? Então, a fertilização in vitro, como vocês sabem, ela se iniciou em 1978, com Edwards Steptoe. Edwards, eu tive o grande prazer de conhecê-lo, porque quando eu estava na Universidade de Leeds, defendendo a tese que era sobre a Cystic Hatch, eles fizeram um sorteio para 3 pessoas apresentarem apresentar o trabalho, né, que a gente estava defendendo na época no mestrado. E foi sorteado um argentino, a brasileira que fui eu, e uma canadense. E nós, falando em inglês, né, o inglês não como um canadense, mas tivemos que apresentar a Cystic Hatch na época para o Edwards. Uma pessoa maravilhosa, né? Que tratava os embriologistas com maior carinho. Mas isso só para falar da história, que me lembrei aqui na hora que fui falar dele. Depois de 14 anos, então, se iniciou essa técnica, que é uma técnica de injetar o espermatozoide dentro do óvulo, e foi em 1992, com Palermo, italiano. E agora, no congresso que nós temos, eu estou penando aqui para mudar. Para cá. Espera aí só um pouquinho, Marina, que eu estou penando, porque o meu computador não está... Não sei por que ele não está indo. Deixa eu ver. Aí. Nós temos agora, no Brasil, agora em abril, o Congresso da Rede, que é o Congresso Regional, juntamente com o Congresso dos Embriologistas, da Pronúcleo, que a Pronúcleo é a Sociedade Brasileira de Embriologistas, e eles estão lançando nesse congresso um livro falando sobre 30 anos da embriologia no Brasil. E eu fui convidada para falar justamente da parte do ICS. E aqui eu conto um pouquinho da história, que eu me lembro muito bem, que é o que eu estou escrevendo e dando a participação nesse livro que vai ser lançado nesse congresso, que em 1992, Dr. Franco, que é o chefe da clínica, que na época trabalhava e ainda continua a trabalhar, ele deu a oportunidade de um embriologista ir até Itália, ou Bélgica e Espanha, para aprender a nova técnica. A nova técnica que, ao invés da gente colocar os espermatozoides em volta do óvulo, a gente teria que injetar o espermatozoide dentro do óvulo. Eu não tive dúvida e aceitei e fui para Bolonha. Nessa época, foi em fevereiro de 1993, eu tinha uma filha de 1 ano, que hoje atualmente trabalha comigo no laboratório. E me lembro muito bem que o Dr. Franco falou, se você for lá e conseguir 5% de aumento de gravidez, valeu tudo. E parti rumo a aprender essa técnica, que na época, me lembro muito bem de Anaroli, na Itália, não sabia a técnica ainda, apesar dele saber sobre o Palermo, que o Palermo trabalhava nos Estados Unidos e lançou esse trabalho. Ele tentava fazer no laboratório, pegar o espermatozoide de um ejaculado, sem preparo, e colocar dentro do óvulo. E ainda não sabia a técnica direito. E foi lá que, realmente, eu nunca vou esquecer desse começo do ICS. Ah, meu Deus, eu não consigo acertar aqui. Peraí.
Marina, tô penando aqui. E que na época foi indicada justamente para quem? Para o fator masculino, para aqueles homens que apresentavam uma oligoastenoterato-lobosospermia, e também para ejaculados que vinham, sêmen que vinha proveniente de procedimentos cirúrgicos, epidídimo, testículo. Na época a gente não conseguia pegar, muito raramente a gente conseguia fazer fertilizar um espermatozoide que vinha do testículo, que vinha do epidídimo. Então esses pacientes, eles não tinham condição de ter seus próprios filhos. E a indicação, então, para essa técnica era para facilitar a penetração do espermatozoide dentro do óvulo e ocasionar a fertilização. E o fator masculino foi indicado justamente para esses pacientes, com ejaculado, oligospermia, astenoterato, anticorpos anti-espermatozoides, preservar a fertilidade, desordens, globosospermia, cliptospermia, como eu já falei. E também para não fator masculino, isso depois, porque nessa época, em 1992, era apenas indicações de fator masculino e para aqueles casos que não fertilizavam com o FIV, não se sabia a causa. E depois, com o avanço, a técnica hoje, ela é utilizada, eu vou mostrar aqui para vocês a porcentagem, mas hoje no mundo inteiro é praticamente o ITS que se faz, para a falha de fertilização no FIV, como foi proposta no início. Para óvulos que têm dismorfismo, nós temos 70% dos óvulos de qualquer tipo de estimulação com dismorfismo, apenas 30% dos óvulos, eles têm a característica que o embriologista fala, é esse que eu quero, é esse que implanta. Para aquelas pacientes que têm baixíssimos números de óvulos, por exemplo, hoje na nossa clínica, a média de pacientes de idade, com a diferença do mundo nessa época, quando a técnica começou, as pacientes hoje são pacientes acima de 40 anos que procuram os centros. E são pacientes com baixa resposta, com baixa reserva ovariana. Né? Então, para isso, o IGSI ajuda muito. Na parte de congelamento de óvulo, nessa época, quando o IGSI iniciou, não tinha assim, óvulo congelado, eram muito poucas técnicas, muito baixos resultados. Os resultados de congelamento de óvulo foi a partir de 2002, né? 2010 que estourou o congelamento de óvulo. Então, hoje essa técnica é usada, até avaliando os trabalhos, mostrando como é hoje a fertilização dos óvulos descongelados com FIV versus os óvulos descongelados com ICS. São uns trabalhos bastante interessantes que eu tenho visto, mostrando eficácia grande com ICS. Também para o diagnóstico genético, né, o PGD, o PGTA, para aqueles casais sorodiscordantes. Então, essa técnica expandiu, né, não só para o fator masculino. Ai, meu Deus, eu tenho que acertar aqui. Mas para o fator, vários fatores, como eu falei. E em seguida, depois de 1992, 10 anos depois, né, veio os israelenses mostrando que a seleção do espermatozoide era um fator muito importante para gravidez, não apenas só para gravidez, mas para melhora de aborto, para melhora da qualidade da criança, hoje, não hoje, porque na época era só gravidez, hoje o endpoint não é gravidez, o endpoint é uma criança saudável geneticamente, né? E nessa época, em 2001, então, Bartov e todo o grupo dele lançou no New England
essa tecnologia em que o INSE, né, o MISOME, que você selecionaria um espermatozoide, não como o ICSI, mas um espermatozoide em alta magnificação. E o que significa isso? Eu estou penando. As indicações de INSE também não na época, né, e eu vou discutir isso com vocês depois, se iniciou para pacientes com teratosospermia, falha de fertilização no ICSI, falha de implantação e com alta taxa de DNA fragmentação. No mundo hoje, 55% dos tratamentos são feitos com ICSI, não FIV, 65% dos casos na Europa, 85% nos casos da América Latina, veja que muito mais do que na Europa, e 100% nos países da Middle East. Em relação ao INSE, é uma tecnologia menos utilizada, mas muito utilizada no Brasil, na França, os franceses, os israelenses, na Austrália, na Índia, tem bastante publicação. Nós, aqui eu vou falar então agora sobre os métodos de ICSI, parte de metodologia mesmo, parte do que a gente necessita dentro de um laboratório para fazer essa metodologia, que são micromanipuladores, né, e microscópios específicos. Hoje toda a clínica tem isso. Pipetas, injetores, objetivas e platinas, que deixa realizar esse procedimento, o ICSI, que é feito numa plaquinha, onde a gente coloca os óvulos, uma solução de PVP que imobiliza, deixa o espermatozoide mais lento, facilitando a gente catar esse espermatozoide e selecionar um espermatozoide e injetar dentro do óvulo. Isso é praticamente um procedimento simplificado aqui de como é feita isso, essa metodologia no laboratório do embriologista. E o que nós selecionamos é isso aqui que vocês estão vendo no espermatozoide, numa magnificação de 400 vezes, né? Hoje, com a alta magnificação, que é 15.000 vezes, eu não consigo selecionar o espermatozoide assim. Eu acho que se eu selecionar o espermatozoide em 400 vezes, eu estou fazendo alguma coisa errada. É como se eu tivesse cega e sem meu óculos. Porque o espermatozoide em 400 vezes, eu não consigo ver detalhes do núcleo dele. E é exatamente isso que Bartov falou na época, né, da gente ver o núcleo e melhorar as taxas de gravidez com uma alta magnificação em que a gente vê a morfologia do espermatozoide, especificamente do núcleo do espermatozoide, de uma melhor forma. Então, aqui seria como se vocês fossem na cidade perdida de Beijing, né, na China, e olhasse um detalhe da belíssima construção, né, e vocês, então, fizessem um zoom disso. É exatamente isso que acontece com o espermatozoide do ICSI e do INSE. É um zoom e que nós vamos ver detalhes, né, desses espermatozoides. Aqui é um aumento de 400 vezes, eu pegando esse espermatozoide nesse aumento, e o que eu vejo? Um aumento de 15.400 vezes, porque se iniciou com um aumento de 6.000, e com o update de tudo, que nem no celular, hoje a gente consegue ver, hoje existem equipamentos prontos, que até selecionam esses espermatozoides nessa magnificação, em que a gente consegue ver detalhes do núcleo. Não só apenas a forma, se tem acrosoma, se tem cauda,
mas a gente consegue ver o núcleo desses espermatozoides, né? E esse núcleo, que nós chamamos aqui, que é a presença ou não de vacúolos, que eu não sei como fala espanhol, Maria. Eu estou falando que você tenta falar certo e a gente não consegue em espanhol. Vacúolos, que são essas, uma definição que ainda não está totalmente definida na literatura, mas eu vou mostrar para vocês, e que existe na peça intermediária, aqui na núcleo, na cabeça do espermatozoide, tanto na parte do acrosoma como na parte perto da peça intermediária do espermatozoide. E o que, desde então, vários trabalhos apareceram na literatura, depois de Bartóv. Nós mesmos fomos um grupo que publicamos muito trabalho disso. Me lembro, o doutor Franco foi em 2007, 2006, sim, 2006, num congresso do Antinori, em Roma, e lá estavam todos os grupos de fora, que não era da Europa, aquele grupo que a gente está tradicional, eram asiáticos, eram da América Latina, Índia, Israel. Assim, eu sempre gostei demais desse congresso, porque são cabeças, pessoas muito diferenciadas, que eram convidadas e que não tinham muita chance de convite nos outros meetings. E foi lá, então, que ele trouxe essa ideia de Bartóv para a nossa clínica e ficou ali batalhando conosco até nós realmente desenvolver a tecnologia. Foi tantas besteiras na tecnologia que eu me lembro que eu não estava conseguindo selecionar, eu vou mostrar para vocês qual é a diferença no microscópio, e eu não estava conseguindo fazer, e aí falou, vai lá na França, e fica observando. E o detalhe era tão bobo, mas até a gente acertar uma tecnologia, só quem é de laboratório vai entender que depois que a gente chega com a tecnologia pronta, fala, pô, mas é tão fácil, né? Mas era muita batalha. E todos esses grupos, nessa época, batalharam, e foram vários trabalhos publicando, mostrando se era melhor fazer o IMSS ou o ICSI, a injeção, selecionando o espermatozoide que tinha vacúolo ou não, ou injetando o espermatozoide que a gente via a forma, a cabeça, o tamanho, e não muito detalhes do núcleo. Então, aqui, um quadro mostrando para vocês, mais ou menos, o que acontecia, era uma diminuição de aborto, um aumento de implantação e aumento de gravidez. Isso de 2003. Hoje nós temos alguns trabalhos, não muito, que existe uma contradição, porque como toda tecnologia se inicia com resultados bons, depois tem clínicas que não fazem resultados bons e outras, e é lógico que isso faz parte, e não dá nada de diferente do que realmente para se implantar uma tecnologia com sucesso. Aqui, mostrando para vocês, então, um aumento de um espermatozoide normal, 400 vezes, em 9.003, e um espermatozoide com vacúolo, um aumento de 400 e 9.300 vezes a mais. Isso, na época, né? Desculpa. Na época, eu já descobri, por causa do meu curso. Mas o que são esses vacúolos? Foi muito difícil a gente entender na época, quando selecionava esses espermatozoides com e sem vacúolos. Vacúolos teve poucos detalhes, realmente era hipótese em cima de poucos trabalhos. São dois trabalhos que são mais assim, definidos em relação, um com microscopia eletrônica, que não conseguiu definir o que é o vacúolo, e outro com uma imagem de microscopia 3D, e num consenso quase que ainda não totalmente definido, de que essa cavidade, esse vacúolo, seria uma descondensação do DNA, ou seja, estaria dentro
de uma possível dano do DNA do espermatozoide, seguindo a teoria de 2 steps, que é uma teoria em que fala que quando se tem algum ataque oxidativo no sêmen, ou seja, leucócitos, outros fatores, medicamentos, outros fatores, que poderia estar atacando esse espermatozoide, a espermiogênese, a espermatogênese, esses fatores estariam, então, dificultando, diminuindo, dando uma pobre protaminação, ou seja, condensação dessas fitas do DNA, deixando um DNA frouxo, vamos dizer assim. E isso foi, nessa época, muito bem demonstrado, e tem vários trabalhos na literatura, mostrando que o dano do DNA teve uma era do dano do DNA com um efeito de prejudicar os resultados de fertilização, nascimentos, aborto, quando se injetava um espermatozoide com dano de DNA. Então, dessa época de 2008, estou seguindo a história, né, para vocês ver a época, até chegar 2021, 2024. E foram vários trabalhos mostrando, aqui uma meta-análise, mostrando realmente que o dano do DNA espermático afetava os abortos, né? A perda de gravidez. Aqui uma meta-análise mostrando que aqueles espermatozoides que apresentavam uma alta taxa de DNA fragmentação, as pacientes abortavam mais esses embriões que foram injetados com espermatozoides com dano de DNA. E aí, então, muito animado, o doutor Franco falou, não, eu quero descobrir, quero saber, vamos ver nós, porque realmente selecionar um espermatozoide em que a gente consiga ver a parte do DNA dele, alguma ligação de como estaria essa fragmentação do DNA, seria um fator muito importante para lá na frente você ter uma quantidade, uns nascidos geneticamente normais, né? Não é nem só questão de aborto, mas uma parte ele pensou lá na frente nessa época. E nós fizemos um trabalho que a aluna vai apresentar, vou deixar para ela apresentar, né? Esse trabalho que foi assim bastante citado. E é um trabalho em que mostra realmente que esses espermatozoides que têm vacúolo têm mais dano tem maior porcentagem de dano de DNA e de dano na cromatina, na denaturação, nesse afrouxamento do DNA. Logo depois, vários trabalhos surgiram, isso é um trabalho bastante interessante, que foi não só avaliado o dano do DNA, o túnel aqui, que é o dano do DNA, mas também foi avaliado a parte de mitossensor, a parte de mitocôndria do DNA, avaliado a parte da cromatina do DNA e a parte também de aneuploidia, e mostrando aqui que os espermatozoides que eram selecionados, né, pelo X, aqui é o grupo A, é o X, e o grupo B, o missome, né? Desculpa, o grupo A sem vacúolo e o grupo B com vacúolo mostrava que realmente muito mais afetado aqueles espermatozoides em relação ao DNA desse espermatozoide, muito mais afetado do que aqueles injetados com a técnica tradicional de X. Nós também estudamos a cromatina, né, a cromomicina,
que é uma técnica muito simples, em que a gente vê quando entra essa cromatina, né, essa cromamicina dentro do espermatozoide, significa que está frouxo o DNA e ele tem um empacotamento anormal. Essa é uma das técnicas que nós utilizamos. E também mostramos aqui outro trabalho publicado que nós também apresentamos, né, na ESH, mostrando que realmente aqueles espermatozoides que tinham largo vacúolos tinham muito mais efeito na compactação da cromatina. E aí, nós fizemos também vários trabalhos em consequência disso, e avaliamos a correlação, né, de quando nós selecionamos os espermatozoides com vacúolo e sem vacúolo, em relação ao dano de DNA, e esse mostrou uma correlação negativa em relação ao DNA normal com DNA fragmentação e positiva com largos vacúolos e DNA fragmentação. Foi uma amostra grande. Também foram trabalhos que nós apresentamos. E aqui vários trabalhos, não só estudando a fragmentação do DNA, mas também a cromatina, o empacotamento da cromatina e a denaturação. E mostrando aqui, né, diferentes seleções, largos vacúolos, aqui maior que 50% da cabeça, aqui maior que 25%, mostrando todos um consenso de que realmente esses vacúolos estariam ligados com esse defeito de empacotamento da cromatina. A metodologia do IMS, que nós apelidamos como Super X, porque é um super espermatozoide, né? Esse é o equipamento, um pouco diferente do X, porque o equipamento do X, a gente usa lentes objetivas Hoffman, e aqui nós usamos objetiva Normansk, porque a Normansk, ela deixa trabalhar com placas de vidro, e para fazer essa seleção em alta magnificação, a gente tem que trabalhar com objetivas que só nos dá condição de ser placa de vidro. Então, um dos fatores diferentes é isso, o fato de ter Normansk e não Hoffman. E aqui, né, o sistema Normansk e o sistema Hoffman, só para ilustrar, hoje tem microscópios que você modifica um botãozinho esse sistema. E hoje tem tudo muito mais automatizado, né? Na época não, eu estou mostrando o que a gente tem na nossa clínica. E no X aqui, as objetivas tradicionais invertidas, e no IMS, essa objetiva aqui. Que isso que deu um grande trabalho até a gente saber trabalhar com objetiva de óleo. E selecionar até hoje, ainda as biólogas ainda reclamam um pouco. Quando embaça e não consegue ver direito o núcleo desse espermatozoide. E aqui, além disso, a gente tem um sistema de aumentar essa magnificação, que não só com câmeras, mas com monitores, e que a gente consegue dar esse aumento de 15.000, atual 15.000, né? Então, a gente precisa de uma objetiva de 100, um monitor de 40, quanto mais maior o monitor, mais a gente aumenta. Uma câmera também, que consegue aumentar isso. Vai fazendo com que esse espermatozoide aumente e você consiga definir melhor. Sempre com certificados, tudo que for fazer tem que ter certificados. A gente... aqui um filminho para mostrar para vocês o que é esse microscópio, né? O que é trabalhar com uma objetiva dessa, né? Aqui colocando a pipeta, que a gente vai selecionar os espermatozoides em alta magnificação, e o óleo, né? O que é trabalhar com o sistema de óleo invertido. O sistema de óleo sem ser inversão é muito fácil. Mas o sistema de óleo invertido é um pouco
diferente. Deve estar sendo bem boring para clínico, né? Mas é bom também ter uma ideia do que se acontece, né, no laboratório. Aqui é a objetiva, e eu vou mostrar aqui a gente colocando óleo nessa objetiva, né? As plaquinhas, então, necessárias. Tem muito embriologista que falava para mim, eu não demoro demais para selecionar. No começo é muito complicado mesmo, mas é muito mais fácil do que fazer biópsia, é muito mais fácil do que várias outras técnicas, numa questão de treinamento. Como se treina a congelar óvulo. E hoje os biólogos fazem assim, com maior facilidade essa seleção, porque a diferença do X é justamente esse ponto. Depois que selecionou esse espermatozoide que não tem vacúolo, a gente passa isso para uma outra placa e aí injeta os óvulos que já está os espermatozoides selecionados. Então o tempo para a injeção não modifica nada. É até muito mais rápido, porque já está tudo selecionado, né? Então, continuando, então, a gente tem como medir para saber o tamanho desse espermatozoide. Aqui a gente, no filme, mostrando que a gente consegue medir, para ver realmente uma forma de ter um controle. E aqui a diferença, né? Então, enquanto o X a gente já põe o espermatozoide aqui, já coloca os ovos, já injeta. No Super X a gente seleciona, passa esses espermatozoides para outra placa e depois então injeta, né? Que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então eu seleciono, passo para essa plaquinha aqui, que tem micro gotinhas, e daqui eu já injeto. Em relação... Voltando, em relação à diferença de uma tecnologia para outra, a gente precisa de 2 pipetas, precisa 3 espermatozoides por óvulo, e depois, na hora que a gente vai injetar, a gente pode perder esses espermatozoides. Dependendo do sêmen, demora de 15 a 1 hora. Aqueles que não têm espermatozoides só tem espermatozoide com vacúolo, a gente demora muito mesmo, porque a gente tem que fazer uma classificação desses vacúolos, né? E então é uma técnica um pouquinho mais demorada para esses pacientes que são a indicação. Então aqui a diferença da placa que eu mostrei no começo para essa. Aqui já estão os espermatozoides selecionados, eu passo para cá, injeto, passo para cá, injeto. Aqui eu já falei. A diferença de valor em relação ao procedimento é só $50, porque a gente usa mais pipetas e essa placa. A morfologia, a gente, então, começou a modificar, em vez de fazer uma morfologia que vocês vão ver no espermograma, que é de todo o laboratório de bioquímica, vai dar os nossos, sai diferente, porque a gente sai com a supermorfologia, em que nós vamos avaliar quanto que tem de normal, vacúolo, né? de normal espermatozoide, ou seja, a grande maioria, 3% só dos espermatozoides que não tem vacúolo. 2,5 tem o que nós chamamos de... Deixa eu voltar aqui. Vou voltar. Então, 3% normal. 2,5 que nós chamamos, que é aquele gordinho ou comprido. 2,5 que é aquele estreito. Desculpa, o estreito, o fino e o gordinho e o magro, e o outro, o comprido e o baixo. Vamos deixar mais fácil para ficar.
falar. Um fator que a gente começou a perceber era uma invaginação, uma extrusão, ou uma invaginação ou uma extrusão. Isso tem bastante nos espermatozoides, 4%. E também fizemos trabalho para avaliar isso. E aqueles que são com vacúolos, de 5% a 50% da área do núcleo, que é esse, são 70% dos espermatozoides no geral, e 20% são aqueles que são realmente os que não se deve injetar dentro do óvulo, que é os que realmente têm maior chance de ter dano de DNA espermático. Aqui nós fizemos uma correlação, um trabalho, vendo a correlação quando a gente avaliava a morfologia por missome e por a morfologia de Krug, e nós vimos que a morfologia de Krug 9% dava normal, e enquanto que o missome 3%. Então, muito mais restrito do missome, apenas 3% dava normal. Né? Então, muito mais restrito essa morfologia. Vários autores publicaram, e aqui o grande problema que a gente tem com os resultados, que eu vou falar daqui a pouco, sobre gravidez, nascidos, como nasceram essas crianças, porque nós não temos uma padronização mundial, e sempre foi tentado fazer essa padronização, até tentamos também, mas não conseguimos. Porque aqui mostra, né, enquanto, por exemplo, o nosso grupo fala que largo vacúolo é aquele que tem maior que 50%, outro grupo, por exemplo, os franceses aqui, que é mais que 2 vacúolos, esse mais que um, outro com medidas diferentes. Então, isso dificulta muito os resultados. Mas a conclusão é que os espermatozoides com vacúolos pode ser detectado, não podem ser detectados no aumento de 400 vezes. O dano do DNA, tanto quanto a fragmentação como a denaturação na parte de cromatina, está associado com largos vacúolos. E os largos vacúolos afetam, reduz gravidez e aumenta aborto. A morfologia do missome, ao invés de Kruger, é muito mais restrita. O índice ou super-X é bem apropriado, indicado por fator masculino, principalmente aqueles que têm pouca quantidade de espermatozoides sem vacúolos, e é um importante risco para não ter o dano paterno do DNA. Vários trabalhos foram publicados pelo nosso grupo, desde essa época, né, até atualmente a gente continua, e dentro da clínica nós fazemos o índice e não fazemos mais o ICSI, porque do ponto de vista científico, por que não selecionar um espermatozoide que tem menor risco de ter um dano de DNA? Esse dano de DNA poderia ter, então, alterações epigenéticas, e aí a gente vê hoje vários trabalhos que eu vou mostrar, mostrando também esse problema epigenético. Ou seja, o DNA está ligado com o futuro dessas crianças, os filhos dessas crianças que nós estamos fazendo. Aqui, um trabalho que nós publicamos, em que deu diferença quando nós fazemos X e Super-X, naqueles casos que tem maior que 2 falhas de implantação. O aborto deu muito mais no X do que no X, no Super-X. E, apesar de ter um número menor de gravidez, não deu diferença. Isso é um trabalho já há bastante tempo publicado. Também, uma meta-análise, que foi a primeira do grupo do Edson, mostrando que o índice da falha de implantação ou fator masculino, ele melhorava os resultados clínicos. Outra meta-análise mostrando também
que o índice versus X melhora os resultados de gravidez e implantação. Depois vieram meta-análises também aqui do grupo de Ribeirão Preto, aqui da nossa cidade, não mostrando essa diferença em relação a aborto e em relação à gravidez, mas mostrando diferença em relação aos nascidos vivos. Aqui, o nosso grupo publicou também uma sistemática revisão e meta-análise de que aqueles pacientes com as crianças nascidas de IMSE ou de ICSI, não deu diferença em relação às anormalidades cromossômicas, porém deu diferença em relação aos defeitos estruturais e em relação aos defeitos dos nascidos, grandes defeitos estruturais dos nascidos. Em relação aos trabalhos mais atualizados, mostrando o time-lapse, ou seja, a avaliação morfocinética dos embriões, como esses embriões se desenvolvem em relação, comparado ICSI e IMSE, e eles mostram aqui se tem diferença na divisão, na velocidade da divisão, na multinucleação, no tempo que demora para chegar ao blastocisto, e o que eles viram foi uma incidência de multinucleação muito menor, muito menos embriões blastômeros multinucleados, quando se injetou espermatozoides provenientes do IMSE, comparado com o ICSI. Aqui, num trabalho também mais recente, 2019, mostrando todos os trabalhos de IMSE e o que foi aqui comentado em cada trabalho. Eu acho bastante interessante como revisão ver isso. E, como conclusão, esses pacientes, o IMSE é indicado para falha de implantação e fator masculino. Eu não consigo parar aqui, deixa eu ver se consigo. Mas falha de implantação. E fator masculino e idade avançada da mulher. Em relação, nós fizemos um trabalho desses espermatozoides, selecionados de vacúolos, se tinha correlação com sexo, e nós vimos que no IMSE teve uma correlação muito maior de selecionar feminino do que masculino. E em relação aos avanços, tanto do ICSI como do ICSI, que foi pedido para falar, em relação ao ICSI, o que a gente tem feito, e é o Super ICSI, porque hoje a gente só seleciona espermatozoides em alta magnificação, é que nos vários congressos que eu tenho tido a oportunidade de ir, eu vejo que existem formas de injetar o espermatozoide, não só na parte de selecionar o espermatozoide, mas forma de injetar. E essa injeção poderia melhorar a fertilização em nascidos. E eu tive uma embriologista que trabalhou comigo e ela fertilizava tudo, as crianças nasciam, tinha maior gravidez, e eu fui ver o que ela estava fazendo. E ela tinha um ajuste ali com as pipetas, e que depois eu comecei a aplicar e fiz esse trabalhinho em que eu fiz um ICSI modificado em que a gente cutuca o óvulo várias vezes para poder ativar
o óvulo, e talvez isso daria uma maior taxa de gravidez e implantação, o que eu vi aqui no meu trabalho, e isso nós apresentamos também no congresso. Aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse vídeo. Do que é que eu estou falando, que é isso aqui. Não sei se eu vou conseguir compartilhar. Estão conseguindo ver? Não. Eu acho que não consigo compartilhar. Pena. Eu estou vendo no meu, mas se vocês estão vendo, não? Estou vendo o material. O design, materials and methods. Ah, não. Eu tô querendo pôr esse vídeo, Marília, aqui, passar. Deixa eu ver. Acho que você tem que deixar de compartilhar essa para colocar o vídeo, Cláudio. Ah, tá, ok. Então, peraí. Stop share. Share. Estou conseguindo compartilhar, não. Vou tentar mais uma vez, peraí. É porque ele é um vídeo que ele está conectado à internet, eu acho. Deixa eu ver. Tá vendo? Sim. Sim. Quer dar play? E ampliar, se você quiser ampliar a página. Então, aqui ela tinha esse problema de ver o foco da membrana, né? Então, ela cutucava muito o óvulo. Então, eu comecei a dar essa cutucada antes de injetar. Porque o ICSI, normalmente, a gente só acerta o foco da membrana com a pipeta e injeta. E eu comecei a dar essa ativação e nossos resultados realmente melhoraram. Eu tentei publicar isso, não consegui, porque é um L muito pequeno, voltando novamente. Vocês viram? Não sei se vocês conseguiram ver. Então, aqui, né, os pontos aí, eu cutuco ali, 1, 2, 3, várias vezes, no mínimo umas 2, 3 vezes. Vou voltar a aula, só um pouquinho. Stop. Então, voltando aqui, né, esse trabalho, então, esse aqui é para mostrar o vídeo. O que nós temos de novidade, que não é tanta novidade, mas é que hoje já tem descrito no ICSI robótico, né, tudo automatizado, em que o aparelho faz tudo isso que eu mostrei para vocês, né, com softwares que selecionam o espermatozoide. Ele mesmo faz a seleção, ele injeta,
Eu particularmente nunca vi isso, eu só vi descrito. Eu não consegui ver esse aparelho em congressos, por onde eu andei. Também uma técnica de preparo, né, também de espermatozoides, também facilitando essa seleção de espermatozoides morfologicamente e de maior chance de ter menos DNA fragmentado, mostrando aí diferenças em formação de blastocisto, também tudo automatizado. E aqui um trabalho que eu achei bastante interessante, falando o que a gente pode melhorar dentro do laboratório e dentro da clínica para ajudar nessa parte do ICS, que é uma técnica hoje que todo mundo faz e nem sei se preocupa, se realmente até esquece, olha, nós podemos melhorar, não podemos melhorar. Então, são alguns mostrando uma diferença grande de resultados, quando eles deixavam, por exemplo, o PVP adicionava menos 10 minutos antes de fazer o ICS, quando a pipeta reduzir o tanto que suga o óvulo, injetar os óvulos logo depois de denudar, o horário da HCG, várias coisas. É um trabalho que não vou ficar detalhando, porque não é, mas é um trabalho que foi publicado em 2022 e que eu acho bem legal de todo mundo, quem trabalha com ICSI, de ver todas as dicas que eles dão. Eu mesmo comecei aqui um resumo de tudo que ele acha que tem que fazer e como melhorou os resultados dele depois com as mudanças, né? Mudanças de equipamento, mudanças de pipeta, mudanças de horário. Então, tudo que conseguiu fazer para ter uma maior taxa de implantação com o ICS tradicional. Até o fim da aula eu vou aprender. Em relação ao índice, nós fizemos um editorial sobre essas marcas, né, do índice e as marcas do futuro epigenético. E é um trabalho que saiu mostrando realmente a teoria, né, que hoje eles conseguem marcar com esses marcadores aqui, que os espermatozoides sem vacúolos, eles não têm, eles foram marcados por SH3K4 e realmente eram espermatozoides com menor chance de ter sem vacúolo, maior chance de ter um DNA intacto. Então, hoje, conseguiram mostrar esses defeitos. Essa evolução do espermatozoide com vacúolo mostrando, então, conseguindo, é linda essa microscopia, né? Mostrando, então, esses marcadores que estão relacionados com problemas de DNA e efeitos epigenéticos. Foi até uma aula que o doutor Franco deu, então, associado com esses marcadores e com expressão gênica no futuro, mostrando realmente um possível defeito dessa genética desse embrião. Muitas graças. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Acho que nós vamos direto para o arquivo da Lilian, se você puder deixar